Capítulo 166. Um ninho de dragão provavelmente era um bom nome para o que eles estavam vendo. O local que os Spartoi estavam guardando estava cheio de ovos, cada um do tamanho de um ser humano. Embora eles não pudessem contar os ovos porque estavam ocupados lutando contra os Spartoi que enxameavam, era fácil dizer à primeira vista que havia centenas deles. Os Spartoi os moveram para cá? Parece que sim. Os dragões não poderiam ter vindo aqui para botar ovos durante uma guerra. Isso era verdade. A julgar pela situação, parecia que os Spartoi tinham reunido os ovos que estavam escondidos em algum lugar. Onde quer que estivessem originalmente, talvez as bestas mágicas tivessem decidido que era mais fácil protegê-los dessa forma. Ou talvez seja um instinto deles, pensou Circa. De repente, ela sentiu uma dúvida estranha surgir em sua mente. Por que seu marido deixou isso para lá? Ela perguntou a Aen. O que você quer dizer? Pense nisso. O monarca das sombras é famoso por fazer todos os seus inimigos se juntarem ao seu exército das sombras após sua morte. Oh! Aen exclamou, percebendo algo. As almas dos muitos dragões que jaziam mortos neste lugar tinham se tornado soldados das sombras de Sung Jinwoo, seu rei. Ela se perguntou por que esses ovos eram mantidos em segredo. Os dragões podem tê-los escondido antes de começarem a servir Jinwoo, mas ele estava fadado a descobrir eventualmente. Como Circa havia dito, Jinwoo deve tê-los encontrado, mas os deixado aqui. Por quê? Aen se perguntou, mas logo percebeu o motivo. No momento em que ela acidentalmente tocou em um dos ovos, a superfície aparentemente dura como pedra começou a virar pó. Oh, o quê? Aen e Circa ficaram com os olhos arregalados, pois o ovo estava completamente vazio. Não tem nada nele. Circa pareceu muito surpresa enquanto tocava rapidamente nos outros ovos em sua vizinhança. Eles imediatamente se transformaram em cinzas e se espalharam. Foi tão rápido que era uma maravilha que eles tivessem mantido sua forma. As cinzas lembravam a neve cinza que enchia este lugar. Estes também estão vazios, ela comentou. O que está acontecendo aqui? Talvez seu marido também soubesse que eles estavam mortos e não se importasse com eles. Circa parecia estar no caminho certo, mas Aen ainda parecia sério. Circa, é normal que um ovo de dragão que não eclodiu acabe vazio assim. Eu não posso dizer com certeza. Circa era uma elfa de gelo, e ela não sabia muito sobre dragões. Ela tinha seu próprio palpite que parecia plausível. Talvez os ovos estivessem prestes a chocar, e seu marido pegou as almas dos ovos como soldados das sombras. Mesmo que ele fizesse isso, os corpos ainda estariam nos ovos. Acho que você está certo, disse Circa com um suspiro. Aen ficou em silêncio por um momento. Deixando de lado o conhecimento geral sobre ovos, como se eles eram viáveis ou não, era suspeito que esses ovos, embora completamente normais por fora, estivessem vazios. E por que os Spartoi os estavam guardando? Primeiro de tudo, vamos verificar cada um deles, disse Aen. Aen e Circa começaram a tocar em cada ovo que conseguiam ver. Nada fora do comum aconteceu, além dos ovos no ninho se transformarem em pó um após o outro. Enquanto faziam isso, Aen estava estudando o Spartoi friamente. Seus números não diminuíram em nada. Isso significa que eles não servem esses ovos? Mas tinha que haver algum tipo de ligação, já que eles pareciam ficar cada vez mais chateados conforme mais ovos desapareciam. Talvez alguma outra entidade os possua. Talvez alguns dos ovos ainda estejam vivos. Aen considerou várias hipóteses em sua mente enquanto eles continuavam a reduzir o número de ovos. Ela finalmente encontrou algo. Este é bem pequeno. Os olhos de Aen brilharam ao ver um ovo do tamanho de um ovo de avestruz, antes obscurecido pelos ovos enormes que eram do tamanho de seres humanos. Diferente dos que tinham as outras cascas ocas, este exalava um leve traço de mana. Quando ela o pegou, era bem pesado. Também não virou pó,
e no momento em que ela o segurou nas mãos, o espartou e pareceram perder a cabeça. Chá, chá! Algo está acontecendo com eles! Circa gritou. Deveríamos primeiro escapar para um local seguro, quem? Foi nesse momento que o viver das sombras, Kaisel, acordou de seu sono com um rosnado. De onde estava empoleirado no ombro de Aen, ele esticou suas asas e bocejou. Então ele puxou o ovo para seu abraço, enrolando-se em volta dele como se fosse um objeto precioso. Era quase como se fosse seu próprio ovo. Oh! A malícia avassaladora do espartoi desapareceu de repente. Aen e Circa olharam ao redor, confusos com a mudança repentina. Os monstros estavam furiosos, mas de repente começaram a cair de joelhos. Não eram Aen e Circa que o espartoi estavam olhando, no entanto, era Kaisel, que embalava o ovo. Aen e Circa murmuraram incrédulos. Espere. Acho que tivemos sorte. Chá, eu vou rezar sobre isso também. Ok. Sim. Diga a Surro. Podemos ter acabado de encontrar o único ovo de dragão vivo em todo o universo. Asterisco, asterisco, asterisco. Jovem monarca. O vórtice de areia tomou conta de toda a praia. Bero relatou. Como ele disse, a praia de Aeldai foi vítima de um desastre natural inesperado. O vórtice não só sugou as pessoas para dentro dele, mas uma tempestade de areia estava se formando acima dele, afetando os arredores. Era quase como uma barreira. Isso é parecido com o que vi com Armacan, mas muito mais flagrante, pensou Surro. Armacan, também um espírito demoníaco, tinha usado uma dungeon de instância para formar uma barreira ao redor de toda a vila. Tinha sido tão sutil que aqueles que andavam lá dentro não conseguiam nem sentir que tinham caído em uma barreira. Mas esse espírito demoníaco, por outro lado, tinha tornado a barreira óbvia ao prender as pessoas dentro de uma tempestade de areia, embora não estivesse claro se isso era devido a uma diferença de habilidade ou apenas preferência. Sung Surro, veio uma voz de trás. Taijil estava correndo o mais rápido que podia pela tempestade. Afaste-se! Ele armou o arco do demônio com flechas de mana e mirou no coração do vórtice. As flechas poderosas passaram voando por Surro e explodiram dentro do vórtice. Ali! Como você ousa, humano? Uma voz gritou em todas as direções. Era o espírito demoníaco falando. Então é lá que está. Os olhos de Taijil brilharam como os de uma águia que localizou sua presa. Ele disparou mais flechas. Inúmeros esqueletos emergiram da tempestade e o atacaram de todos os lados. Taijil zombou como se isso não fosse nada e atacou os esqueletos com o arco do demônio. A arma de classificação S era mais resistente do que a maioria dos porretes, e os esqueletos se quebraram com ruídos satisfatórios. É só isso que você tem, ele trovejou. Claro que não. Assustado, Taijil rapidamente avaliou seus arredores enquanto uma voz sussurrava bem atrás dele e o fazia estremecer. Você é bem forte para um humano. A voz sinistra ecoava apenas dos ouvidos de Taijil, e não podia ser ouvida por nenhum outro caçador próximo. Mas não importa quanta mana você tenha. Humanos são fracos. A voz riu e disse, almas humanas simplesmente não são boas o suficiente. No momento em que o espírito demoníaco disse isso, o cenário ao redor de Taijil mudou abruptamente. Jarvier, o ilusionista espiritual demoníaco, usou a habilidade Miragem. Miragem. As mensagens do sistema que apareceram na frente de Surro de repente lhe disseram duas coisas. Uma era que o espírito demoníaco por trás disso era um ilusionista chamado Jarvier, e a outra era que uma habilidade chamada Miragem que estava envolvida. Jovem monarca! Cuidado com as ilusões, a voz urgente de Bero desapareceu de repente, e a cena ao redor de Surro começou a mudar também. Asterisco, asterisco, asterisco. Jarvier, o ilusionista espiritual demoníaco, não duvidou por um momento que venceria. Era inevitável, já que ele havia realizado todos os tipos de experimentos com as almas humanas que havia coletado desta praia.
Isso lhe permitiu chegar a uma única conclusão: os seres humanos são fracos. Espíritos demoníacos, por natureza, eram uma raça que gostava de usar almas em vários tipos de pesquisa. Para eles, almas eram material para experimentação com potencial infinito, e usá-las poderia resultar em algumas magias muito interessantes, embora alguns possam achar isso repulsivo. Mirage era uma ilusão poderosa que reproduzia a memória mais poderosa ou terrível da vida de uma pessoa. Ela permitia que Jarvier visse os vários tipos de terror que se escondiam sob a superfície desses humanos depravados. Que raça interessante! Como os humanos eram fracos por natureza, o terror que sentiam era muito mais fundamental e primordial. Todas as outras raças sentem medo da morte. Mas esses humanos na frente deles já estavam produzindo um amplo espectro de medo. Por exemplo, Jarvier tinha visto um homem. Querida! Isso não pode estar certo. Taijil, que tinha mais mana entre os caçadores afetados pelas ilusões, estava na verdade passando pelo mais profundo desespero. Sua esposa morta, a mulher que ele havia matado com suas próprias mãos, apareceu diante dele. Seu corpo estava envolto em chamas azuis, queimando lentamente. Ela tinha um olhar terrivelmente triste em seu rosto enquanto caminhava lentamente em sua direção. Por que você está me olhando desse jeito? Você é quem me matou. Eu sinto muito. Sinto muito. Jarvier riu. Era a coisa mais adorável ver uma alma tremer de desespero. O ilusionista estava experimentando níveis máximos de prazer enquanto observava Taijil afundar em terror e desânimo. Ha ha ha! Esse é um medo absoluto ao qual você nunca consegue resistir. Quão lindo é isso, ele gritou. Ranquiesse ou não, essas almas ainda eram almas de humanos insignificantes. Sua feitiçaria era mais do que uma simples ilusão. Ela não só podia extrair uma memória poderosa das profundezas da alma, mas também podia exercer poder físico. Ó caçador de Ranquiesse, não lute. Apenas aceite sua morte. Tenho certeza de que você estava esperando por esse Jarvier estava rindo e zombando de Taijil quando sentiu um arrepio. Ele se virou rapidamente, então duvidou de seus olhos. Oh, que diabos é isso? O jovem caçador que causou uma nevasca do nada também estava olhando para uma visão que estava gravada profundamente em sua memória. Havia algo errado com ela, no entanto. Que diabos é isso? Jarvier não conseguia acreditar no que estava vendo. Mirage era uma habilidade poderosa que liberava memórias fortes do fundo da alma, mas a feitiçaria da qual ele tanto se orgulhava havia revelado um certo ser de dentro das memórias de Surro. A figura usava uma escuridão abissal ao seu redor.